Fala pessoal, se inscreve no canal Só Papo Fino, segue no Insta @sopapofino, aciona aí o sininho e também comenta, dá like nos vídeos para despertar mais consciência. Eu vou falar hoje para vocês sobre o tema Conhece-te a ti mesmo. Já que estamos falando sobre o despertar da consciência, sobre a reforma íntima, conhecer, a si mesmo, e eu vou falar através da psicologia de Jung, falar de Freud, dos arquétipos, o que eles podem trazer de benefício para nós, tá? Iniciando o nosso diálogo aí, através do vídeo, eu vou falar primeiramente de Freud. Freud era o pai da psicanálise, e ele entendia que o ser, o indivíduo, ele tem uma força que faz ele movimentar, agir, que é libido sexual. O libido sexual é a força que faz o indivíduo agir. E também ele acreditava que o inconsciente era pessoal, era uma caixinha onde a gente jogava dentro toda a nossa frustração, nossos desejos reprimidos, o que a gente não queria ver, a gente colocava no inconsciente pessoal, tá? E o sonho para Freud era desejos sexuais reprimidos. Já Jung, ele vem complementar o que Freud já tinha descoberto sobre o libido sexual. Ele diz que sim, o homem se movimenta através do libido sexual, mas do espírito também, das suas emoções, dos seus sentimentos. E o inconsciente para Jung era o inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo eram os registros, Ele acreditava que o inconsciente coletivo eram registros da nossa ancestralidade. E aí, nesse registro, existia a sua forma, e essa forma era considerada símbolos. E esses símbolos tinham seu conceito de símbolo, e eram os que chamamos hoje de arquétipos. Então, esses arquétipos vocês podem estar estudando nos livros de Jung, nos canais aqui do YouTube de arquétipos, da professora Mabel, que é fantástica nesse assunto, me ajudou muito no meu despertar. Então, procure mais a fundo esse conteúdo de arquétipo. Lembrando que Jung, ele determinou 12 arquétipos, os arquétipos que Jung determinou. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho, só para vocês conhecerem, tá? Então, primeiramente, vocês vão me perguntar: Sol, o que é arquétipo, Sol? Antes de você me dizer o que é arquétipo, Sol. Arquétipos, gente, são padrões que se repetem, pré-existente, inato a cada um de nós. Então, nascemos, todo ser humano nasce com esses conceitos já existentes no nosso inconsciente, sobre esses arquétipos que eu vou denominar aqui para vocês, tá? Que ele determinou 12. Então, ele acredita que a gente vem com essa informação, e à medida que vamos vivenciando experiências, nós vamos acrescentando conteúdo a esses arquétipos, tá? E aí eu vou dizendo aí para vocês o que ele determinou foi: o criador, que possui o dom de transformar ideias em algo de valor; o governador, responsável e centralizador; o homem comum, desejo de pertencer ao grupo e de seguir padrões; o cuidador, cuidar do outro, proteger pessoas; o amante, relacionar com pessoas; o tolo, humor, viver o momento e iluminar o mundo; o herói, que é a determinação; o rebelde, chamar atenção para si; o mágico, religião, ciência e realizar sonhos; o inocente, que acredita em um mundo melhor; o explorador, fugir do tédio; e o sábio, entender o mundo e ser detalhista. Só ressaltando aí para vocês que ele determina esses 12 arquétipos, mas existem arquétipos de animais que são o quê? São padrões, são comportamentos, padrões de comportamento que determina cada animal também. Então existem vários arquétipos, tá? Que eu vou explicando um pouquinho para vocês no decorrer desse vídeo. Mas eu gostaria de ressaltar uma coisa. Joana de Angelis, Veio Freud, veio Jung e Joana de Angelis,
que é a mentora, a guia, anjo de Divaldo Franco, que escreveu vários livros, e ela vem afirmar sobre Jung, dizendo que esse inconsciente coletivo nada mais é que nossas experiências passadas, experiências que tivemos em vivências, em várias vidas que viemos aqui na Terra, e viemos que se formando esses conceitos que não se perdem e está no nosso inconsciente. E essa vivência, por exemplo, há 100 anos atrás, não é a nossa mesma vivência agora. Então nós estamos acrescentando também mais informação nesses símbolos, nesses arquétipos. E é isso que Jung falava, né? Então só Joana veio incrementar aí esse conceito. Então, como esses arquétipos estão inatos a cada um de nós, servindo como um protótipo, né, para expandir, para desenvolver a nossa psique, tá? Esses arquétipos, eles são importantes porque nós podemos saber detalhes sobre esses conteúdos, e os conteúdos de luz nos faz desenvolver um espírito mais iluminado, né? Nos faz ter mais força, nos traz informação para da consciência para o nosso inconsciente, né? Modificando o nosso jeito, nossa maneira de olhar a vida, fortalecendo até mesmo as nossas ações, modificando nossas ações e tornando uma pessoa exatamente em que você planejou ser. Então isso ajuda muito, gente. Lembrando que eu vou dar só um exemplo para poder vocês fixarem bem na cabeça de vocês o que é arquétipo. Vamos dizer, hipoteticamente assim, falando sobre o arquétipo do pai e o arquétipo da mãe. Mas eu vou falar sobre pais, tá? Para juntar fica mais fácil. Os pais, vamos dizer, que é o símbolo, né? E o conceito, que é o arquétipo, né? Então vamos lá. Os pais são quem? Quem criou, protegeu, ensinou, né? E cuidou. E esses pais é o conceito desse arquétipo. Pais, arquétipo com o conceito dele. O pai não é mais um homem, uma mulher, entendeu? Pai, mãe não é homem e mulher, e sim esse conceito de proteção, cuidado e ensino. Esse conceito é comum a todos. E aí você pode dizer assim, quem é seu pai? Quem são seus pais? Minha avó, né? Por quê? Porque ela é a referência, ela tem esse arquétipo de pais, esse arquétipo de proteção, ensino, cuidado e tal. Então, mesmo que você vivesse 100 anos atrás, tinha um conceito de pais como homem e mulher. Hoje o conceito ele é muito mais abrangente, né? Veja que o conceito é de proteção, cuidado, zelo, tudo. Então é muito maior do que o sexo ou de quem é que está cuidando, e sim o conceito que envolve aquele arquétipo, tá? Então, sabendo disso, eu espero mesmo que vocês tenham entendido. Eu vou falar para vocês sobre esse tipo de arquétipo, que pode ser arquétipos animais, por exemplo. O arquétipo animal são padrões e comportamento que determinam determinado animal. Por exemplo, existe o arquétipo da formiga. Formiga, quando você fala formiga, todo mundo vai imaginar. Formiga é o quê? Formiga é trabalhadora, entendeu? Então é isso que fala que é coletivo. Se falar o que é formiga para tu, quando tu enxerga a formiga, tu enxerga o quê? Não é ela trabalhando, pegando aqueles pezinhos e tudo mais, né? A referência da formiga. Se falar para outra pessoa, ela vai imaginar a mesma coisa. Então é um padrão de conhecimento comum sobre um arquétipo, que é a formiga. Então quando você vai entrar no emprego novo, você pode pegar esse símbolo de formiga, trabalhadora, esforçada. A formiga aguenta 2 vezes o peso do próprio corpo, então é esforçada, resiliente. Você pode pegar esse arquétipo e você entrar, né, se sentir dentro desse conceito, dentro de você, e ir para o trabalho mais disposto, com mais resiliência, com mais força, se imaginando uma formiga que é trabalhadora, que é guerreira, entendeu? Que sustenta todo o peso. Então, você também, líderes,
pode ser a abelha, por exemplo. A abelha trabalha líderes que querem trabalhar com grupos que trabalham em comum acordo, em união, e cada um faz sua parte para que aquilo exista. Quando você quer esse resultado para você, você começa a vibrar, a entender que aquele grupo é um grupo de abelha que está fazendo, se unindo, não a figura da abelha, mas o conceito da abelha, entendeu? Isso é que é arquétipo, é o conceito, né? O padrão de comportamento dela. Então você pega esse padrão de comportamento e traz para você, que você começa a trabalhar em união, engajado em tudo. Então isso também pode ser de liderança. E vários outros animais que são adquiridos como arquétipos, né? Esse conceito existe. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, é um arquétipo. Quando todo mundo fala em Madre Teresa de Calcutá, você pensa numa pessoa iluminada, uma pessoa devotada à caridade. Então, se é isso que você quer trazer para sua vida, se você se imagina, tipo, eu quero ser uma sol de caridade, iluminada, e disso você vai trazer aquele arquétipo de Madre Teresa de Calcutá. Então, você vai começar a colocar informações de símbolos de Madre Teresa, de comportamentos de Madre Teresa na sua mente. Você vai repetir 7 a 3 vezes por dia durante 21 dias, porque aí essas informações do seu consciente vai para o seu inconsciente, transformando, né, solidando, colocando lá dentro, ficando enraizado no seu inconsciente, para que as suas ações comecem a ser automáticas, né? E essas manifestações de caridade, de luz, de bondade, seja comum no seu dia a dia, entendeu? Então é como se você incorporasse, inserisse dentro da sua vida esses padrões que você mesmo seleciona para uma melhoria e um modificar de comportamento. Então os arquétipos, eles servem para isso, tá? Para a gente tirar como base, como protótipo de comportamento e desenvolver a nossa psique, entenderam? E só dando uma dica para vocês que eu fiz através do canal de Mabel, que uma amiga minha me presenteou para entender qual seria o meu arquétipo dominante, né? Então fiz um questionário de, sei lá, acho que tinha 100 questões, e aí ela identificou o meu arquétipo dominante e mandou para mim vários arquétipos para eu encontrar a luz. Por quê? Existe a luz e a sombra desse arquétipo. E aí eu vou falar para vocês estudarem mesmo a fundo, para dar o exemplo do meu arquétipo dominante, tá? Então veja aí. O meu arquétipo dominante foi o arquétipo do mago. Então, na luz, o mago é poder de comunicação e consciência, transita entre o mundo interior e exterior e em diferentes dimensões da realidade. É um ser consciente do seu poder pessoal. Já na sombra, gente, se eu tiver com a minha vibração negativa, vibrando na negatividade, eu vou ser uma pessoa mentirosa, impulsiva e preguiçosa. De vez em quando eu oscilo aí na preguiça, vou confessar, essa é minha sombra, mas essa é a sombra de um arquétipo, né? Do mago, que eu vou estar dando aqui de exemplo, que foi o que revelou para mim nesse estudo sobre os arquétipos de Mabel, tá? Então, só queria falar para vocês que esse estudo, né, traz benefício para nossas vibrações positivas, porque nós estamos nos concentrando em padrões de comportamentos de benevolência, de luz, que traz força vital e de estímulo e de motivação para que nós possamos modificar a nossa realidade, né? Esses arquétipos produzem frequência e vibração que muda a nossa realidade, da negativa para positiva, e transformando, co-criamos a nossa realidade através dos pensamentos, através desses arquétipos, dessa modificação do seu ser.
Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de dar um exemplo aqui sobre o mito da caverna de Platão, né? O mito, o prisioneiro da caverna de Platão, mas só para fazer um link para vocês sobre esse despertar de consciência, tá? Esse mito é o seguinte: existiam dentro de uma caverna prisioneiros acorrentados, sem se mover, sem conseguir se ver e sem conseguir ver o seu próximo, sem conseguir ver o que estava ao seu lado, dentro de uma caverna, olhando para o fundo da caverna, que era o escuro. E atrás desses prisioneiros existia uma fogueira, onde transitavam as pessoas atrás também, objetos e tudo que produziam sombras. Essas sombras eram, né, enormes, que amedrontavam os prisioneiros. Só que teve um dia que uma pessoa que estava atrás, né, na fogueira, forçou um dos prisioneiros a olhar para a fogueira. Olhe para a fogueira, olhe para a fogueira. E forçou, ele virou ele para a fogueira. No momento ele, né, clareou demais, né, ofuscou a visão, porque era muita luz. Ele estava a vida inteira ali olhando para o escuro. E ofuscou, e ele disse: vai ofuscar, mas vai clarear. E aí, se você olhar para a escuridão, você vai cegar. A outra pessoa falou para o prisioneiro. E aos poucos foi clareando, ele conseguiu vendo direitinho. E o outro prisioneiro que estava escutando isso disse: danou-se, danificou a visão dele. Não me tire, não me vire, senão eu vou lhe matar. Não queria virar para a luz porque estava com medo dos reflexos que eles conseguiam ver, né, através daquela luz, os sons que dava, eles já imaginavam coisas diferentes. E quando o outro virou, disse que ficou ofuscado pela luz, ele disse: pronto, causou dano à visão, não é coisa boa, não vamos virar, vamos ficar aqui no escuro, virado para o escuro. E o outro seguiu a luz, clareou e conseguiu ver que existia muito mais coisas, que tudo aquilo que ele estava vendo, das sombras que estavam fazendo, era coisa da imaginação, e ele conseguiu ver um mundo. Isso se chama olhar para o conhecimento. Foi assim que Platão ele conduziu seu pensamento através desse mito da caverna, que é a luz, é você olhar para o conhecimento, é despertar a sua consciência, tá? Então, deixe a sua sombra, seu escuro, e vá buscar luz, vá despertar consciência, seja girassol, vire-se sempre para a luz, deixe nas suas costas a sombra, busque o conhecimento, aprofunde-se nos temas que eu estou falando aqui, para que você consiga iluminar a sua vida, iluminar a sua existência, iluminar o seu espírito. E através do conhecimento, minha gente, é que vamos melhorar tudo isso, né? É através do conhecimento e da benevolência que a gente vai alcançar padrões e vibrações e conhecimentos muito maiores do que isso que estamos vendo agora, que é as sombras perturbadas e imaginárias que fazemos sobre as coisas. Isso são nossas sombras, somos nossas vibrações negativas, nesse medo, essa angústia, essa vergonha que fazemos, nossa imaginação negativa nos paralisar e nos deixar acorrentados nesses sentimentos ruins. Mas quando a gente encontra a luz, desperta a consciência, busca o conhecimento, é que a gente vai conseguir se desvincular, saltar, quebrar as correntes e conseguir expandir nossa luz que já existe dentro de nós, nossa centelha divina, nossa conexão com Deus. Então fique com Deus, né? Namastê, fique com Deus. Se Deus quiser, se ver na próxima, e até mais.